Olá, eu sou Mayra Goiana, aluna de doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará e vou apresentar ao Combraca o trabalho com o título Produção de filmes à base de amido com tratamento da solução filmogênica com plasma frio, que tem a orientação do professor Fabiano André. Bom, o contexto que se insere o trabalho vem do uso de materiais plásticos na indústria de alimentos. Porém, esses materiais plásticos, eles são resíduos que geram um problema ambiental. Com base nisso, embalagens biodegradáveis são desenvolvidas através de fontes vegetais, podendo ser de carboidratos, proteínas, lipídios ou combinações desses. Um exemplo são os filmes à base de amido, que já têm vantagens e desvantagens definidas. Suas vantagens têm um baixo custo, uma boa disponibilidade, porém, como desvantagem, tem o seu caráter hidrofílico, que afeta as propriedades de barreira e mecânica desse filme e, inclusive, a sua aplicação. Uma técnica para melhorar as propriedades desses filmes é através do plasma frio, utilizando o método de descarga de barreira dielétrica, ou DBD. Ele vai ser gerado entre dois eletrodos, separados por uma ou mais barreiras dielétricas, tem um baixo custo de operação, prático, versátil. O ar ambiente é utilizado como gás para promover a inserção de radicais livres naquele material, pressão ambiente, temperatura ambiente. E isso pode modificar as propriedades de superfície e de massa de polímeros também. Com base nisso, o objetivo do trabalho é analisar os efeitos da tecnologia de plasma DBD nas soluções formadoras de filmes à base de amido de milho, verificando mudanças em suas propriedades físico-químicas. O trabalho se deu com a produção de filmes utilizando amido de milho comercial, fazendo uma solução aquosa com 5% de matriz, mais 25% de glicerol com base na minha matriz, aquecimento em 2 etapas, que é importante para a etapa de gelatinização, para a formação do meu filme, a homogeneização e, antes da completa secagem, a aplicação de plasma DBD, que ocorreu em 3 frequências e em 2 tempos diferentes, com 100, 200 e 300 Hz por 10 e 20 minutos, conforme o esquema ao lado. E houve a caracterização desses filmes após a secagem, antes e após o plasma, por análise de umidade, solubilidade, ângulo de contato e FTR. Os resultados mais significativos foram para a amostra tratada a 200 Hz por 20 minutos, em relação ao controle, que houve uma redução na minha solubilidade de 10% e umidade de 5%. Considerando a aplicação para alimentos, isso é um ponto importante, é uma análise importante. O meu ângulo de contato teve um leve aumento de 7,5% quando tratado em 300 Hz por 20 minutos, que aí torna o seu caráter mais hidrofóbico, que é importante também para a etapa para aplicação em alimentos. Comparando os espectros de FTIR das amostras, não houve diferenças de surgimento de novas bandas, apenas uma redução de intensidade quando tem uma região de 3.500 a 3.000, que corresponde à banda OH, a hidroxila, na água. E comparando a amostra de 200 Hz por 20 minutos, eu tive um declínio na ordem de estrutura do amido, que é na região entre 900 e 1.000. Com base nisso, o que eu pude concluir com o trabalho, que houve discretas reduções nos percentuais de umidade e solubilidade, na frequência de 200 Hz, os espectros não mostraram novas bandas, apenas declínio na estrutura do amido, e a técnica mostrou potencial para aprimorar as características dos filmes, necessitando de mais testes para torná-lo um bom material para embalagem. Agradeço à Universidade Federal pela oportunidade, à FUNCAP, ao Núcleo de Análise e Desenvolvimento de Processos ao qual faço parte e ao Combraca pela oportunidade de apresentar o trabalho. Obrigada.